Bom, Larissa, no programa de hoje nós vamos falar sobre o trabalho voluntário. A nossa entrevistada é a estudante de biomedicina Marinila Busanello Machado, do 4º período, que acaba de chegar da África do Sul. Marinila, para qual instituição que você foi desenvolver esse trabalho voluntário? Então, eu fui para o programa U2 Africa e eu trabalhei lá num hospital, o Sarah Fox Children. E que tipo de atendimento que são feitos nesse hospital? Então, o Sarah Fox ele é um hospital de recuperação. Então, eu fiz de tudo um pouco lá, mas a gente trabalha, tem as terapeutas ocupacionais, tem as médicas que acompanham, mas a gente fazia mais o trabalho de interagir com a criança. A gente levava para o play a criança brincar, pegava alguns brinquedos e ficava tomando conta também. Cuidando diretamente das crianças. Diretamente. E que problemas essas crianças tinham? Qual é o tipo de atendimento que é feito por esse hospital? Então, como é um hospital de recuperação, funciona assim. A maioria das crianças, pelo que eu pude perceber lá, tem tuberculose. Mas assim, tem várias que têm problema social, algumas foram abusadas, tanto sexualmente como fisicamente. Então, elas ficam lá, mas, por exemplo... Casos de abandono também? Tem pais que deixam lá para a criança recuperar, mas não volta, então ela vai para adoção. E lá também, como elas ficavam lá, então elas tinham agendamento em outros hospitais, tipo, outras consultas. Elas ficavam lá, mas elas saíam para ser consultadas. Quantas crianças, mais ou menos, são atendidas nesse hospital? Então, eu tenho impressão que umas 60 crianças, 60 porque são crianças. divididas em alas. Então, por exemplo, enquanto eu estava lá, houve um falecimento, criança entrou e saiu. Então, é mais ou menos nessa média. Mas em torno de 60. E qual é a equipe que faz o atendimento para essas crianças? Tem muitos voluntários? Quem são os profissionais que trabalham com esse atendimento? Tem as enfermeiras, que elas que ajudam a gente. Tem a terapeuta ocupacional, que ela designa, juntamente com as enfermeiras e com outros terapeutas, o trabalho que vai fazer com as crianças. Lá tem uma ala terminal também, que daí também é terapeuta, a maioria é terapeuta ocupacional e os médicos. E tem bastante voluntariado, sim. Para o programa que eu fui, na casa onde eu estava, a maioria trabalhava no hospital. Então, eles precisam muito de voluntário. Uma instituição, é um exemplo de instituição que precisa desse tipo de profissional. É um exemplo, porque dentro do programa U2 Africa tem várias coisas para fazer. Você pode trabalhar numa escola, pode trabalhar num orfanato, tem um hospital. E o que significou essa experiência para você e especificamente na área que você pretende trabalhar? Então, não tem, é difícil descrever, porque quando você está lá, assim, eu sinto tanta saudade. E foi tão bom, passa muito rápido. E foi muito bom assim, a gente aprende a lidar com as pessoas de diversas maneiras. Porque você chega lá, as crianças estão sorrindo, elas nem têm ideia do que elas estão fazendo lá. Então elas querem mesmo seu amor, o seu carinho. Então para mim foi uma experiência assim, você vê que é um lugar tão carente que, apesar de eu ter ido para a África do Sul, Cidade do Cabo, que é uma cidade que é maravilhosa, me lembrou muito Brasil, eu me senti muito em casa, porque tem aquela parte toda linda da cidade, a parte rica, mas tem a parte pobre. Tem os contrastes, tem a favela. Então, o hospital que eu trabalhei ficava ao lado de uma favela. Então, foi bom, mas foi triste, assim, por um lado, você pensar que tinha crianças ali que iam para adoção, porque os pais simplesmente deixam lá e não voltam mais. Mas só de saber que eu estava lá para fazer uma coisa boa, que eu dei um pouco do meu amor e do meu carinho para elas, já valeu a pena. Dessa experiência de voluntariado, no sentido assim, de contribuir para a formação mais humanitária dos profissionais voltados na área da saúde, isso faz a diferença? Você aconselha os seus colegas a também participarem de experiências como essa que você teve? Talvez não através de um intercâmbio, né, para um lugar tão distante, mas às vezes, talvez nos lugares mais próximos, né? Eu aconselho sim, até o dono do projeto U2 Africa, o Toby, ele dá uma assistência ótima pra gente lá. E ele falou pra mim, poxa, fala pros seus amigos, porque a gente tem uma carência tão grande aqui, e esse negócio do boca a boca
acaba ajudando. Até já veio uma menina me procurar, eu acho que ela é até aqui da faculdade, e ele precisa disso. Eu acho que contribui, porque foi como eu te falei, a gente chega lá, todas as crianças estão com um sorriso na cara, não tem a mínima noção do que está acontecendo, e elas simplesmente só querem um pouco da sua atenção, sabe? Então, a gente aprende, lá eu aprendi muito a doar sem esperar alguma coisa em troca. Então, eu acho que é isso que a gente precisa. E principalmente no meu curso, a lidar com o paciente. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que para a humanização é bem interessante. Eu quero voltar. Eu pretendo voltar. Fez muitos amigos? Graças a Deus, fiz bastante. Tinha bastante brasileiro lá, mas conheci várias outras pessoas. Então, foi ótimo. Eu amei. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Larissa, com você.